Muito bem, estamos aqui juntinhos, nesse tempo nem é tanto uma mensagem, mais uma meditação, lá de Mateus 2, a história de Natal. O pastor pegou domingo sobre a estrelinha e foi tão gostoso. E eu quero falar um pouquinho sobre Natal sem preocupação. E aí, tá tudo pronto em casa já? Estava falando com algumas pessoas que estavam saindo de viagem, falei com um casal hoje ainda. E aí, tá tudo pronto, mala pronta? Eles iam pegar avião, viajar de avião e tudo. Falei, tá tudo pronto, as malas, as bolsas? Falei, não, pastor, eu nem sei o que vai acontecer. Temos que chegar em casa do trabalho e montar tudo para sair correndo. Acho que amanhã eles vão estar saindo de viagem para viajar. E você? Tá tudo pronto em casa? A comida está comprada já? O Chester, o peru, os presentes, já está tudo pronto? Dona Eunice, tudo pronto em casa? O pastor já deixou tudo em ordem? A gente saiu de casa às 7h20 hoje. Chegamos aqui 8h05, desse pedacinho, porque em volta do Palladium, intransitável. E aí cai chuva. E o curitibano choveu, ele esqueceu como é que dirige, né? E pensei, imagine dia 24 à tarde, né? Eu nem quero sair de casa. Preocupação. Tem dois grupos realmente que a gente olha na história de Natal e a gente pode perceber essa realidade bem séria da existência da gente como ser humano, né? E esses dois personagens aqui é tanto Herodes quanto os magos. É interessante para notar, você já notou que eles estão preocupados? Qual que é a preocupação de Herodes? Consegue lembrar na história? A preocupação de Herodes é o quê? Que o rei não seja achado. Porque ele sabe que se Jesus for encontrado, o que vai acontecer? Muita coisa vai mudar. E a preocupação dos magos? Achar o rei. Por quê? Porque eles não querem que as coisas continuem como estão. Eles querem que as coisas mudem. Então, quando você vê o contraste, você vê Herodes, e talvez eu sempre penso que ele é o homem que mais compreendeu o significado do Natal, porque ele entendeu o que ia acontecer. Parece que o pessoal não caiu muito bem a ficha ali, aqueles sábios, eles estão lá procurando nos escritos, eles fazem as referências certas, os lugares certos, mas parece que não caiu a ficha. Todo mundo fica lá no palácio, ninguém saiu correndo junto com os magos para ir atrás, para saber onde é que está essa criança, sendo que era tão importante para eles como judeus, eles como o povo de Deus, o povo que recebeu a Escritura, o povo que se considerava o povo que Deus escolheu para que a mensagem do Messias, do Salvador se propagasse, e eles ficam lá no palácio. Então parece que não caiu a ficha, mas Herodes não, Herodes queria que fosse encontrado essa criança, e a preocupação dele, porque ele sabia que tudo ia mudar, ele entendeu que ia ter que abrir mão de muita coisa, o trono, o reinado, o poder que ele tinha, e um monte de outras coisas que tinha na mente dele, né? O que a gente pode aplicar de Herodes? Quando você pensa em deixar Jesus reinar na sua vida, o que te traz mais medo? O que te traz mais medo quando você pensa, olha, eu vou ter que deixar o controle total do trono do meu coração para que Jesus reine? Talvez se você não quer falar de você, mas o que geralmente as pessoas têm medo? Por que temos um certo medo de Deus? Medo de perder o controle. Eu sempre lembro quando eu era jovem, tinha apelo de missões e o medo era, e Deus vai me chamar para ir lá para a África, desculpa Apólito, mas era o medo da gente aí. Todo mundo tem medo de ir para a África, né? Porque Deus vai fazer uma coisa. O que mais? O que você acha? Ai, Deus vai tirar o meu descanso, a minha tranquilidade. Herodes, ele sabia que alguma coisa ia mudar, e ele não estava disposto a abrir mão para isso. Então mostra a preocupação dele, a preocupação de controlar uma coisa, gente, que a gente não controla. Deus, ele pode fazer o que ele quiser fazer.
E quando nós aceitamos Ele como Salvador, ainda mais. E a preocupação dos magos, quando a gente olha para os magos, é interessante para pensar que quando Jesus chega, sempre vai acontecer uma transformação, uma mudança. E esses magos estão ali nesse contraste tão grande, e você vê o quanto eles investiram. O pastor falou um pouquinho domingo à noite, lembra? Aquela caravana que veio 2 anos, eles saíram há 2 anos antes, para que chegasse naquele momento, quando Jesus nasceu, e aí eles começaram a se mobilizar para vir, talvez 1 ano para montar tudo, depois mais 1 ano de caminhada. Alguns estudiosos acreditam que era uma caravana bem grande. Pensei que o pastor ia falar dos mitos do Natal, lembra? Que sempre pensam que é quantos magos? Sempre 3, né? Por causa dos presentes, né? São os 3 presentes. Mas quem disse que não podia ser mais? Ter mais, uma equipe maior ainda. Mais gente envolvida, servos, guardas para proteger esses homens. Então, um investimento de tempo, um investimento de recursos, a fortuna enorme para realizar essa viagem fantástica do Oriente até Jerusalém. Uma viagem bem difícil, perigosa. E o investimento de um sonho. Estudiosos que estavam vindo e investindo o tempo dele, o conhecimento deles para encontrar essa criança. E havia essa expectativa imensa, essa expectativa acumulada, para um simples fato, encontrar e tocar essa criança. Pode imaginar, chegar lá, aquela visitinha de meia hora, talvez Maria falou, vocês querem um café? Daí eles falaram, não, obrigado, a gente tem bastante gente, nós já vamos embora. Meia hora, 1 hora, talvez ali um pouco, para depois ir embora, mas valia tudo. Você tem essa mesma expectativa quando você vai encontrar com o Senhor Jesus? No dia a dia, na sua leitura da palavra de Deus, você lê com essa expectativa de eu vou encontrar o Senhor e ter um tempo com Ele, nesse momento junto com Ele, no seu tempo de oração, no momento dos cânticos aqui na igreja, quando você vem cantar, você canta com esse desejo de louvar e engrandecer o Senhor, você tem esse interesse na participação das células. Agora entramos em férias, né? Mas aquele momento, aquela expectativa, a dona Daisy sempre está naquela expectativa para chegar logo quinta-feira, cada semana, esses dias levando ela para casa, ela vindo e depois levando. A dona Daisy está sempre falando, e agora? Agora vai tendo tempo de férias e a célula é um tempo tão gostoso, para mim é um tempo tão precioso. Você encara essas coisas dessa forma? De encontrar Jesus com essa expectativa? E o que eu acho interessante é a transformação desse encontro. Olha comigo Mateus 2, versículo 11. Mateus 2, versículo 11, fala do encontro transformador que eles tiveram. Mateus 2,11 diz assim, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E no versículo 13, tendo eles partido, apareceu em sonho um anjo para José. É tão interessante que aparecem esses 3 versículos, eles entregam os presentes, e aí eles vão embora e tem uma visão, um sonho, para não voltar pelo mesmo caminho e por outro caminho, e tendo eles partido, a história continua. O encontro de Jesus com esses homens, pode imaginar o que causou de mudança? Eu acredito que tem 3 coisas que dá para a gente perceber aqui. 3 coisas que ajudam a gente a aprender dos magos nesses 3 versículos. A primeira coisa é adoração versus incerteza. 3 coisas que nos ajudam a vencer preocupação. Primeiro é a adoração versus incerteza. Incerteza, incredulidade, geralmente cede espaço quando você toma decisões de não, eu vou confiar no Senhor. Vou deixar que Deus controle essas situações. São situações que eu não tenho, eu não sei o que vai acontecer. Talvez há muitas situações assim em casa, na sua família, no seu lar nesses dias. Questões de saúde, a gente está orando pelo Ivan, uma notícia que ninguém espera. Você olha um jovem, um adolescente, nós estávamos naquela sexta-feira
Foi na sexta ou foi... Quando foi? Foi na sexta que foi o encerramento da célula. E a gente estava orando por adolescentes para ir para o acampamento. E depois não sabia se ia mais ter condições de ir para o acampamento. Também encerrou as vagas. Houve um problema no intercurso ali. E aí na noite... Depois o Ivan veio falar que ele e mais 2 primos que querem ir no acampamento, como é que faz para ir no acampamento de adolescentes, e já falando com a Eliette, e Deus movendo algumas coisas, a gente super empolgado. Agora o Ivan tá doente, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Incerteza versus adoração. Troca a incerteza para adorar o Senhor. Em vez de dizer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, olha só a nossa situação, onde nós estamos, como nós nos encontramos, dizer, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada daquilo que o Senhor está no controle pode ser impedido. O Senhor pode fazer a sua vontade de modo pleno, perfeito e grandioso. Adoração versus incerteza. Esses homens, eles fazem isso, eles saem de um outro lugar e eles fazem tudo isso que eles fazem porque eles querem para adorar o rei, eles vêm para adorar o Senhor. Eles entendem que essa criança não é só mais um rei, essa criança é Deus, que veio para cumprir as promessas, talvez das histórias de Daniel, de um dos grandes servos de Deus da história do povo, e agora eles têm isso na mente, no coração deles, a influência da vida daquele homem, o impacto das visões, das profecias de Daniel. Talvez ele era considerado o maior dos sábios que existiam em todo o tempo da história do Oriente, e eles vêm para reconhecer esse que é o Salvador, o Messias prometido. Por que eles fazem isso? Adoração versus incerteza. Então, quando você começa a ficar preocupado, começa a ver o que você está duvidando de Deus, o que está... Tenta descer um pouco mais e tentar ver o que está acontecendo no nível do coração. Onde é que eu estou perdendo a minha confiança? Em que nível eu estou inseguro? E começa para dar o passo anterior, começa para adorar a Deus. Talvez uma boa coisa é falar para Ele, Senhor, olha só, eu estou me encontrando com medo, porque eu estou deixando esses pensamentos sobre essas questões controlarem o meu dia a dia, e eu quero então reconhecer o Senhor como o Senhor. Segunda coisa, júbilo versus preocupação. Toda preocupação torna-se alegria com grande e intenso júbilo. Toda a preocupação que eles tinham de encontrar a criança, onde é que ela está, vai para o palácio, chega no palácio, não está lá, encontra Herodes, esses homens não eram tolos. Eles veem que alguma coisa, eu acredito que eles são homens extremamente inteligentes, sábios, né? E para você ter ideia, esses homens eram considerados os reconhecedores, ungidores de reis. Quando esses homens chegam na história de outros povos, cada vez que esses homens, esses tipos de grupo social chega, eles sabem que alguma coisa grande está acontecendo aqui. É como Samuel chegando para ungir Davi. Então você tem esse aspecto. Isso é tão forte que na história mais tarde o Papa é chamado muitas vezes para reconhecer reis de outros povos. Por isso um dos fatores que levou o catolicismo a crescer tanto durante a Idade Média, porque eles ganhavam muito dinheiro simplesmente para ir lá e reconhecer aquele rei como alguém que Deus escolheu. Então quando esses magos chegam, Herodes tem uma síncope. A preocupação muito grande, porque essa coisa muito séria que está acontecendo aqui, não é só mais um pessoal procurando alguém que está perdido aí na história, não, é coisa séria, e tudo bate com a escritura desse povo, desses judeus, e agora a coisa ficou muito complicada. Mas o que é interessante é que para esses homens, toda a preocupação se transforma em júbilo, e é então interessante quando você se aproxima de Jesus, por mais preocupado que você esteja, nunca fica da mesma forma. Quando você chega diante do Senhor, e você já tem tido essa experiência nesses últimos tempos, de chegar diante de Deus e adorá-lo. Com os cânticos, eu tinha uma senhora que ela tinha problemas bem complexos, anos passados, e uma das tarefas que eu dei para ela naquele momento era pegar salmo, no tempo que ela tinha, que ela ficava muito preocupada e dificuldades, ia para o hospital e tudo, por causa do nervosismo, ela ia lendo os salmos como se fosse o cântico. Falei, olha, Deus é tão bom que Ele já até te deu as palavras que você pode usar para adorá-lo. E usa esses salmos e vai recitando eles como se fossem as suas palavras para o Senhor. E isso foi ajudando ela a melhorar
o peso daquele coração, adoração, júbilo versus preocupação. E foi isso que aconteceu com esses homens. Quando eles encontram o Senhor Jesus, toda a preocupação foi embora, agora é só alegria. É só aquele sentimento de que não tem nada melhor. E eles até aqui falam aqui, o texto diz, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros. Eu acho que eles olharam para aquele bebê e pensaram, é tão pequeno que a gente tem para dar para ele. Porque ele é dono de tudo que existe, ele que fez esses tesouros aqui. Mas com certeza Deus foi tão bom para providenciar para aquela família pobre o suprimento, para que eles pudessem fazer as coisas que eles precisavam fazer depois. E última coisa aqui que eu vejo é esse novo caminho. Eu acho tão interessante que no final, eu acho que isso é um detalhe interessante, depois de ter visto e adorado Jesus, eles não voltam pelo mesmo caminho, mas eu acho que isso também mostra que eles não voltam do mesmo jeito. Pode imaginar como é que eles voltam para a terra deles, para o povo deles. Eu fico pensando se esses homens não voltaram para lá e começaram para testemunhar de que o rei nasceu. Antes era falado, o Messias vai vir e vai nos salvar, e agora eles falam que o Messias já veio, o Salvador chegou, e você precisa confiar nele como seu Salvador. Essa era a pregação. E isso é tão interessante que mais tarde, quando os apóstolos, e aí entra a tradição dos pais da igreja, os primeiros pais falam que vários deles se separaram, e alguns deles, como o próprio Tomé, foi para a região da Índia. E às vezes a gente tem a história do lado do que Paulo conta, mas e o que mais que Deus fez na história que a gente nem sabe? Para onde foram os apóstolos? Talvez eles chegaram em lugares que estava todo mundo só esperando a conclusão da história. Porque você vê isso acontecendo em alguns lugares. Paulo chega em Éfeso e tem homens lá que já criam no Salvador, mas faltavam alguns detalhes das histórias. Então eles voltam para um outro caminho, mas eles não voltam mais com preocupação, porque eles encontraram tranquilidade. Eu acho que é uma grande chave para a preocupação. Muitas vezes a gente está tão preocupado com o Natal, e a minha pergunta é essa: como é que anda seu coração nesse Natal? Você está cheio de preocupações? Está cheio de incertezas? Eu vi várias pessoas nesses últimos dias falando sobre questão política e a eleição, e tem vários lugares fazendo agora a contagem, quem vai ser o presidente, quem está na frente, quem está atrás, e algumas pessoas falando, olha, se a coisa for assim, nós vamos ter que mudar do país, não vai ter condições, a coisa vai ficar feia. Mas será que essa deve ser a nossa preocupação nesse momento? Que caminho você vai seguir? Por que não encontrar Jesus e ter esse encontro transformador? Talvez chegou a hora de você sentir o verdadeiro poder da tranquilidade e chegar até o Senhor Jesus Cristo, como esses homens fizeram. Para Herodes, Natal foi um tempo de preocupação, de uma preocupação muito grande, mas para esses sábios foi um encontro transformador. Como é que vai ser o seu Natal esse ano? Só depende de você. Herodes fez uma escolha, os sábios fizeram uma escolha. E agora cabe a gente. Qual é a escolha que você vai fazer? Vai ficar como Herodes, tentando achar que está controlando tudo e com medo das coisas que podem acontecer? Ou fazer uma entrega para o Senhor? Como o pastor falou, talvez qual é o presente que a gente fez essa brincadeira na célula, né, Apólito? A primeira parte da brincadeira era o que você quer ganhar de presente esse ano. E todo mundo escreveu no papelzinho. Daí depois a gente viu os presentes. Aí eu virei, agora vira o papel e diz, escreva qual é o presente que você gostaria de dar, que Deus gostaria que você desse para Ele. Que presente Deus gostaria de ganhar? Aí a gente foi para 2 Timóteo 2, que diz, essa é a vontade de Deus, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Por que não dar esse presente para o Senhor hoje? Aquelas pessoas que Deus colocar ao seu redor, faça com que elas possam conhecer quem é Jesus, através daquilo que você vai mostrar para elas. Senhor, obrigado, Pai, pelas histórias que a gente pôde parar para relembrar durante esse mês até aqui, tentando olhar essas mesmas histórias de ângulos diferentes. Obrigado pela sua bondade que nos ajuda a ter uma compreensão maior. Obrigado, Deus, mais uma vez, por a gente poder estar diante do Senhor em oração,
Peço a Deus que o Senhor abençoe cada um dos lares, das nossas famílias, da nossa igreja, que seja um tempo de grande oportunidade de testemunhar para os nossos familiares, nossos amigos, pessoas que são importantes para nós, que nós vamos estar juntos nesses momentos e poder compartilhar com elas a mensagem verdadeira do Natal, o significado. Muitas dessas pessoas que estão preocupadas porque elas não têm entendimento, mas nós temos, então nos ajuda, Deus, a não ficar também preocupados, mas encontrar no Senhor a tranquilidade que nosso coração necessita. Depositarmos nossa fé, nosso júbilo e reconhecer, ó Deus, o controle do Senhor sobre tudo isso. Até talvez o Senhor já está preparando o coração desses nossos familiares de diversas maneiras, de diversas formas, usando até as dificuldades da vida como oportunidade para a gente falar de Cristo para eles. Teu Santo Espírito já está na frente, trabalhando, preparando esses corações, para que a gente possa simplesmente colher os frutos da salvação de suas vidas. Obrigado, Deus, porque até nisso é a sua bondade que está agindo na vida dessas pessoas. Então nos capacita, dá-nos entendimento, abençoa aqueles que estão viajando também. Quero lembrar, desejar aqueles que estão saindo de viagem, outros que já viajaram, que possa ser um tempo de bênção, do cuidado do Senhor, tanto na ida quanto na volta, e nesse tempo com seus familiares, seja um tempo imensamente frutífero, ao ponto de, quando nos reunirmos novamente, nos próximos cultos, a gente poder ouvir de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, de tudo aquilo que o Senhor fez, da maneira como o Senhor nos usou. Eu te louvo agradecido por esse tempo precioso juntos, em nome de Jesus. Amém.